A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 261 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, você tem nos acompanhado. Você provavelmente já sabe que nós vamos estudar hoje o livro do profeta Obadias. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 até o final do mesmo, que é o verso 21. Só tem um capítulo, né? Faça essa leitura, separe os pontos que você achar importante, assimile. Quando você estuda os profetas, é igual estudar os evangelhos. Assimile os textos que se parecem com os outros profetas. Vai te ajudar a interpretar. E o nosso texto devocional de hoje é justamente o verso 21, que diz assim: Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém? Bom, o profeta Obadias, ele profetizou muito provavelmente entre o ano 580 e 590 a.C. E este profeta, ele tem algo muito peculiar. Não sabemos muita coisa pessoal dele, como os demais profetas, que alguns nós vimos que eram sacerdotes, outros nós vimos que tinha um vínculo real, né? E alguns que eram até mesmo pastores. Então, assim, de quase todos os profetas, nós temos algo particular para falar deles. Obadias é um profeta misterioso, nós não temos muita informação a respeito deste profeta. E isso é interessante porque ele parece não ter preocupação de falar de si. A preocupação de Obadias é simplesmente de levar a palavra do Senhor, o que às vezes nós precisávamos ter mais. Talvez nós deveríamos falar um pouco menos de nós, um pouco menos do que nós já fizemos, das nossas obras, de onde nós viemos, e falar um pouco mais de Jesus Cristo, né? Bom, a palavra, o nome Obadias, significa servo de Jeová. Muito a ver com o fato de ele esconder um pouco da sua pessoa no livro, né? Um escravo, um servo, não tinha relevância naquele tempo. A relevância ia para o seu senhor. E é o que Obadias está fazendo. Ele tira ele mesmo de cena e coloca o Senhor, né? O livro de Obadias tem dois assuntos principais. O primeiro é a destruição de Edom e o segundo é a salvação que vai ocorrer no Monte Sião, que é o Monte do Senhor. Por que esse livro tem uma importância para nós? É bem simples. Edom, ele vai representar um povo ímpio, um povo do mundo, um povo que persegue o povo de Deus. Enquanto o povo de Deus é perseguido, o Senhor está contemplando com os seus olhos as atitudes de Edom, assim como o Senhor está contemplando as atitudes do mundo contra a sua igreja. E haverá um dia em que o Senhor, então, irá fazer justiça. O nome Edom significa vermelho, e ele foi dado para Esaú e para sua descendência. Se você não se lembra, você pode voltar lá no livro do Gênesis, nos devocionais de lá, e tem uma explicação melhor sobre Esaú. Esaú era o irmão de Jacó, e ele era o primogênito, ele tinha o direito da bênção. Mas ele recusou a bênção, e tendo Jacó sido abençoado, ele odiou a Jacó. E embora eles tenham feito as pazes, o que a história nos conta é que os seus descendentes passaram a odiar os descendentes de Jacó. Então, os edomitas, como nós podemos chamar, né? E também o povo da Idumeia, que é a mesma coisa, eles eram descendentes de Abraão também, mas eles não eram israelitas, porque os israelitas são os descendentes de Jacó, né? Então esse povo, eles moravam ao sul de Judá, e o que nós temos como referência histórica e arqueológica é que muito provavelmente eles moravam em montanhas. E o texto também nos dá essa margem de entendimento, porque lá no verso 3 diz assim: o orgulho do seu coração o enganou,
você viveu nas fendas das rochas, nos lugares elevados. E acontecia muito deles saquearem viajantes, principalmente do povo de Israel e de Judá, quando passavam ali pelas suas redondezas. Então os edomitas passaram a ser um povo que lutou muito contra o povo de Israel, tanto pelo que aconteceu entre Esaú e Jacó, quanto pelo trajeto que muitas vezes os moradores de Israel tinham que fazer para ir até as outras nações. Então Deus tinha duas coisas contra os edomitas. O primeiro era o ódio que eles tinham para com o povo escolhido, e o segundo era as suas transgressões, que também era um povo idólatra e de práticas completamente pecaminosas. Então o Senhor decreta um juízo, ele decreta um castigo contra os edomitas. E isso fica muito claro no livro de Obadias. Assim como também Jeremias já tinha profetizado contra Edom e outros profetas. Mas como Obadias não. Obadias ele direcionou o trabalho do seu livro mais para essa nação. E lá no verso 10 ele diz assim: por causa da violência feita aos meus irmãos, ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Então aqui tem uma promessa de um extermínio do povo de Edom por causa da ira que ele manifestou contra Jacó. Talvez se os edomitas não tivessem lutado tanto contra o povo de Israel, talvez o Senhor não os teria destruído. Então no verso 15, nós temos novamente o anúncio do dia do Senhor. Se você tem acompanhado os nossos estudos, você viu que quando nós começamos a estudar os profetas, nós falamos que esse termo, o dia do Senhor, seria um termo recorrente nos profetas, porque os profetas profetizavam para os seus dias, mas também profetizavam para dias futuros, que mostrava o reino e o governo do nosso Senhor. E se você tem nos acompanhado, você sabe que o dia do Senhor é uma representação do dia da vinda do nosso Deus, quando ele virá dos céus para salvar a sua igreja e ao mesmo tempo julgar os ímpios. Então olha o que diz o verso 15: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Então observa que não é somente sobre Edom o dia do Senhor, também não era somente sobre a Babilônia, como nós vimos em Daniel, em Jeremias, Também não era somente contra a Síria. O dia do Senhor é um dia para todas as nações do mundo, ou seja, será um dia de julgamento e salvação em uma escala global. Por isso é importante nós fazermos o que aprendemos no livro de Amós, nos prepararmos para encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Porque aqueles que não se prepararem para esse dia, olha que diz o texto: você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Versos 17. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, mas a casa de Esaú será palha. E o fogo e a chama incendiarão a palha, e a consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Então aqui nós temos novamente dois paralelos. Uma profecia para aqueles dias em que Edom seria destruído, e realmente Edom sumiu e uma outra nação tomou o seu local. E nós temos uma profecia futura, porque nós temos uma figura de fogo, palha, assim como nós temos nos evangelhos, quando João vai se referir a Jesus, que Jesus consumiria toda a palha. Então essa palha representa o povo que não deu frutos, um povo que não deu resultados, que é o povo de Edom. Trazendo para os nossos dias, novamente vou dizer, o povo de Edom representa o povo do mundo, que é aquele povo que não tem compromisso com o Senhor, que não quer se santificar, que não quer buscar a Deus, que não quer temer a sua palavra. Muito pelo contrário, que quer viver uma vida de pecado, que odeia os cristãos, que busca o mal dos cristãos, que muitas das vezes acusam os cristãos de coisas que eles não fizeram.
Então estes são os edomitas de hoje, e Deus tem um dia de juízo para este povo. Porém, se você reparou, para o povo de Jacó, para o povo de Deus, Deus tem um dia de salvação, um dia de livramento e um dia de herança, de recompensa, exatamente como será no dia da vinda do Senhor. Então o dia do Senhor é um dia de julgamento para os ímpios e é um dia de salvação para os justos. E os justos não só serão salvos, como receberão a sua herança. Glórias a Deus, né? O verso 21, que foi o que nós demos para o nosso devocional, ele deixa essa visão muito mais clara, porque ele diz assim: salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. O que o escritor aqui, o que Obadias está dizendo? Ele está dizendo que Deus iria efetuar salvação por meio de homens, né, naqueles dias. Então Deus levantaria homens. Salvador aqui são igual os juízes, que nós aprendemos lá no livro dos Juízes. São homens que Deus levantou para libertar o seu povo. Porém, se você reparou, Deus vai efetuar isso de uma forma tão gloriosa, em que haverá um tempo em que o reino não estará na mão de homens, o reino não estará na mão de reis, os reinos estarão nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele diz: o reino será do Senhor. Esse é o tão famoso reino dos céus, um reino de justiça, de paz e de alegria eterna. É nesse reino que nós queremos morar e é desse reino que nós queremos usufruir. Amém? Eu espero muito que Deus opere essa obra maravilhosa nas nossas vidas e que nós possamos estar juntamente com Ele, celebrando e glorificando o nome do nosso Salvador Jesus. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, queremos te bendizer e queremos te glorificar pela tua bondade, pela tua graça e pelo teu favor. Bem sabemos, Senhor, que tu tens um plano precioso para nós. E sabemos também que tu tens um plano precioso para os ímpios, aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, aqueles que perseguem o povo de Deus. E nesse, Senhor, ó Pai, plano, nós sabemos que o Senhor irá salvar aqueles que te buscam e, ao mesmo tempo, o Senhor irá condenar aqueles que não querem te buscar. Que os nossos corações venham estar preparados para esse dia, onde o Senhor irá salvar as nossas vidas, preparar o nosso coração e a nossa alma para nos encontrarmos com o Senhor, nosso Deus. Abençoe a nossa casa, a nossa família, e que o Senhor esteja conosco todos os dias, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like aí no vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que precise ouvir essa palavra. E se você ainda não estiver inscrito no canal e quiser se inscrever, não perca tempo, se inscreva. Eu creio que você vai aprender um pouco da palavra do Senhor juntamente conosco. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima terça-feira.